Um povo que cria barreiras entre ele e o seu Deus. Esta é a posição do povo de Deus através do tempo. Parece que ele repete sempre o mesmo ciclo. A mesma história se repete através dos tempos. Por que eu digo isso? Eu estava lendo Isaías, e você lê Isaías, eu tive uma impressão. É um povo que olha para as circunstâncias. E esse é o povo de Deus. Escolhido por Deus, povo amado de Deus. Quando ele olha para a circunstância, ele perde a visão do Deus provedor. E Deus não gosta desta atitude deste povo, que esquece dele, que na circunstância olha para as necessidades que ela apresenta, esquece de olhar do Deus provedor. Ele se apresentou assim para Israel: eu sou o teu provedor. Isso a gente vê claro ali em Isaías. A gente vê claro essa situação. Aconteceu um negocinho aqui que eu não estou conseguindo resolver. Um povo que realmente olha para a circunstância e deixa Deus para trás. A gente vê isso quando eles, na sua circunstância, olham para os cavalos do Egito e para os cavaleiros, para o exército egípcio, e vê a força do egípcio. Ora, ele olha para o assírio e vai atrás deles, atrás da força deles. E viam nessas vidas riquezas. Mas Deus fica triste, porque Deus vê o coração, diz: eles estão com o coração que prometem para vocês, mas não vão dar. Vocês não terão esse apoio. Em Isaías fica essa fala de Deus. Deus entristecendo com seu povo, que está buscando olhar as circunstâncias pelas quais estão passando, esquece de olhar o Criador. Isso se repete no tempo de Cristo. A história se repete no tempo de Cristo. Se não me engano, em Mateus 5,39, você nota ali que Jesus Cristo coloca perfeitamente: vocês seguem Moisés. Vocês examinam a Escritura e creem que nela tem a vida eterna. Isso faz muito bem. Examinar Moisés faz muito bem. Mas o que acontece? Eles analisam Moisés não do ponto de vista de Moisés, mas analisam Moisés do ponto de vista das suas tradições. Aí está toda a diferença. Com esse olhar, eles não conseguem ver Jesus Cristo em carne diante dos olhos dele. E começam a dizer, como a gente vê nos evangelhos: que homem maravilhoso, que homem prodigioso. Mas ele nasceu ali. Nós conhecemos o pai dele, nós conhecemos a mãe dele, os irmãos dele. De onde veio essa sabedoria para ele? E começam a estranhar Jesus Cristo.
E Jesus vê isso, se entristece. Fala, olha, o que acontece que vocês não me entendem? Vocês dizem que são seguidores de Moisés? Moisés testificou de mim. Moisés falou de mim. Se vocês lessem Moisés com o olhar de Moisés, vocês iriam me ver, iriam me identificar agora que eu vim do alto e estou em carne. Mas que olhar é esse? Vocês leem Moisés, mas com outro olhar. O olhar do tradicionalismo. E aí? Não conseguem enxergar Jesus Cristo. O verbo divino que se fez carne e habitou entre os homens, estava aos olhos deles, e eles não conseguiam ver Jesus Cristo. Por causa da lente do tradicionalismo. Eles não conseguiam ver Jesus Cristo. E Jesus Cristo se esforçou, andando por todas as regiões, pregando o reino de Deus. Ele falou, não posso ficar nessa cidade. Um dia pediram para ele ficar na cidade. Ele falou, não posso. Me compete ir a outros lugares para pregar o reino de Deus. Note bem a ênfase da pregação de Jesus Cristo, o reino de Deus. E nessa ênfase da pregação do reino de Deus, ele está dizendo, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é chegado. Essa era a pregação de Jesus Cristo. E João já tinha falado, agora que o reino de Deus é chegado, arrependam-se. Isto é, mudem seu ponto de vista, mudem seu olhar, deixem seus tradicionalismos, seus igrejismos, seus denominacionalismos. Pois com esses olhares, vocês não entrarão no reino de Deus. Vocês não vão conseguir ver Jesus Cristo. João Batista pregou o arrependimento. É a mudança de pensamento. Pois a tradição onde eles viviam tinham colocado uma outra lente, com o olhar daqueles sacerdotes, com leis que Jesus disse, vocês põem tanto peso sobre o povo, mas nem põem um dedinho para tocar nisso. Sobrecarregavam o povo com o peso das ordenanças, das leis, a tradição. De tal maneira que não viram em Moisés a figura do Jesus Cristo que estava ali presente. Não identificaram Jesus Cristo, não reconheceram Jesus Cristo, deram as costas para Jesus Cristo e queriam matá-lo. Tinham inveja de Jesus Cristo. Que homem é esse que fala com tanta autoridade, com poder, que até os demônios se submetem a ele? E quando ele estava no meio de uma tempestade, os discípulos fazendo tudo para manter o barco na direção, e com todo o seu conhecimento, não conseguiram controlar o barco, e viram que seus esforços estavam indo para o nada. Quando viram que em suas forças não iam mais conseguir, viram o mestre, falaram, aí, mestre, vem na situação, acorda. Aí Jesus vem e diz, cessa. Aí fica admirado. Que homem é esse? Que até a força do vento lhe obedece. Admirava aquela autoridade que tinha Jesus Cristo. E Jesus olhou para ele, homens de pouca fé, homens de pequena fé. Ele já tinha andado até com os discípulos. Os discípulos tinham ouvido o método de Cristo, como Cristo fazia.
Uma vez ele mandou 12, outra vez mandou 70, eles voltaram todos felizes, pois experimentaram o método do milagre. E Jesus disse, faltou alguma coisa para vocês nessa sua jornada? Não, não faltou nada. Porque Jesus falou, vão só com a túnica. Não levem bolsa, não levem nada. Vão só com a túnica. Que diferença a pregação de Jesus Cristo. Aqueles pregadores deviam ir só com a túnica. Porque por trás dessa palavra de Jesus Cristo estava o quê? O Deus provedor. Por isso, quando eles voltaram felizes, porque os demônios se submetiam e curavam doentes, estavam todos felizes. Jesus disse, faltou alguma coisa? Eles, não faltou nada. Estavam alegres. Aí Jesus disse, alegrados por quê? Não porque os demônios se submetem, mas porque o seu nome está no livro da vida. Isso é que é importante. Então, eles já tinham aprendido o método do crer. Mas no meio da tempestade, no meio daquela circunstância, depois de tanta luta, esqueceram do método ensinado por Jesus Cristo. Viraram as costas para o método de Jesus Cristo e confiaram na sua força até o esgotamento. Aí então olharam para o Mestre e pediram socorro para ele. E ele, numa palavra, fez o mar ficar calmo e voltar à paz. Homens de pequena fé. Então podemos ver que mesmo ali os discípulos andando com Cristo, esqueciam das pegadas de Jesus Cristo. Essa é a tendência do homem. Hoje, 2000 anos depois, estamos na mesma crise. Jesus veio pregando na sua mensagem, o reino de Deus é chegado. É a mensagem de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Mas o que acontece conosco hoje? 2000 anos depois, colocaram uma visão igrejeira, denominacionalista e tradicionalista. Caímos na velha história dos judeus, presos pelas garras da tradição, da denominação e do igrejismo. Não conseguimos ver a mensagem de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. E nos deixamos levar pelos ensinamentos, pelos dogmas, pelas teologias dos homens. Contemplamos novamente a posição dos homens, seus ensinamentos, seus dogmas, suas doutrinas, suas teologias, e seguimos seus pensamentos e não olhamos para Jesus Cristo. Por isso que somos, como produto, cristãos cristianizados. Somos pintados de cristão. Pois não temos olhar, lente, para ver a pregação de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Que visão nos traz Jesus Cristo, onde Jesus Cristo quer nos levar com a pregação que o reino de Deus é chegado? Primeiro, ele já falou para Nicodemos, você vai ver nesse reino de Deus a nova criatura. Ué, o que é a nova criatura? Aquele nascido da água e do Espírito, da palavra e do Espírito. Quem é essa nova criatura? É o cidadão do reino do céu. Com esta visão em mente, você vai contemplar aqui na terra o povo de Deus, os habitantes do reino de Deus aqui na terra. Aqueles que são nascidos da água, que é a palavra, e do Espírito. Não há distinção entre eles. Jesus pôs todo numa plataforma, novos nascidos. Não tem o maior e não tem o menor. Somos todos iguais diante de Deus, novos nascidos. Essa é a pregação de Jesus Cristo. Estamos emanados numa mesma visão, o reino de Deus. E somos classificados como os novos nascidos, cidadãos do reino de Deus.
Veja como Jesus simplifica o olhar. E nós vamos identificá-los, pois eles são os filhos de Deus, porque são dirigidos pelo Espírito de Deus. Olha a diferença. O Filho de Deus é dirigido pelos filhos de Deus. Aí está a nova criatura. Ele não é dirigido por teologias, por doutrinas, por dogmas. Ele é dirigido pelo Espírito de Deus. E isto está pressupondo que ele tem um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus vem da leitura das Escrituras Sagradas. E o Espírito Santo vai dizer no seu ouvido. E Paulo vai dizer nas suas cartas que essas aí são as verdadeiras igrejas. Que são as igrejas? Eu e você, os novos nascidos. Aí está a verdadeira igreja. Nós somos o templo, a igreja, a habitação do Espírito de Deus. Quer coisa maior? E se o Espírito de Deus habita em nós, não é por nossos méritos, mas o fundamento está no sangue de Jesus Cristo, aquele que diz pelas suas pisaduras foste sarados, sozo, libertados, livres, comprados, pois o véu do templo se rasgou. E, nessa brecha, Jesus Cristo abre a oportunidade para entrarmos no Santíssimo. Daí vai dizer, povo santo, nós somos povo santo, geração eleita, sacerdotes de Deus, nós somos reis e sacerdotes para Deus. Gente, essa é a nossa posição como nova criatura. Por isso que no reino de Deus está essa nova criatura. Ele tem um contato direto com Deus e Deus vai responder às suas orações. E aquele que crê em pôr a mão sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios no meu nome. Está a credencial para a nossa autoridade. Aí nós seremos como Jesus Cristo aqui na terra. Pois o Espírito Santo é plano de Deus original, pela palavra, vai colocar Jesus em nosso coração. E nessa batalha espiritual, o inimigo vai ver Jesus dentro de nós pela revelação do Espírito Santo, através da leitura da palavra. Ele vai cair por terra diante de Jesus Cristo. Esse foi o grande plano de Deus. Esse foi o grande plano de Deus. Esse foi o grande plano de Deus. Que Jesus Cristo vivesse em nós. Através do quê? Através da palavra. Pela revelação do Espírito Santo. Aí está a nova criatura. O cidadão do reino de Deus. Por isso que Jesus pregou, o reino de Deus é chegado. Isso nos unifica num só sentido. Jesus nos faz um. E somos novas criaturas. Não tem o maior nem o menor. E a todos, Deus nos ouve e nos responde. Pois agora Deus habita em nós através do seu Espírito. E Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trazer. Quem é que vai trazer-nos a Jesus? O Espírito Santo. Através do quê? Das revelações. Ouça que o Espírito diz às igrejas. Igrejas, eu e você somos nós. O templo do Espírito Santo. É uma boa nova, né? Esta pregação nos põe próximo de Deus, coloca Jesus Cristo dentro de nós. Não vale nada nossas teologias igrejeiras, denominacionalistas e tradicionalistas, se elas não colocarem Jesus Cristo dentro de nós. Não colocarem o reino de Deus dentro de nós. É uma boa nova, né? Porque a religião divide. Eu não vou para a tua igreja porque eu sou dessa religião, o outro diz eu não vou para a tua porque eu sou da outra, e o outro é da outra, é da outra. A religião fez a divisão. Mas o reino de Deus nos unifica. A religião dividiu o reino de Deus em religiões. Eu falo em Torres de Babéis.
cada um apontando para a sua dimensão, para o seu olhar, e com isso tamparam o reino de Deus nos nossos olhos. Tamparam a visão de Jesus Cristo. E nós nos perdemos. E nós nos perdemos. E nós nos perdemos. E nós nos perdemos. E nós nos perdemos nos denominacionalismos, tradicionalismo e igrejismo. E sacrificamos o reino de Deus. Sacrificamos a mensagem de Jesus Cristo por amor às nossas teologias. É uma boa nova, né? Vamos olhar para Jesus Cristo. Vamos botar a pregação dele. O reino de Deus é chegado. Aí vamos ver como irmãos, irmanados na mesma causa, novas criaturas. Templo do Deus vivo. Não por nosso mérito, mas através do sacrifício de Jesus Cristo. É uma boa nova, né? É uma boa nova.